será que Tiago realmente ensina o oposto do que Paulo ensina? Quando a epístola de Tiago passou a ser submetida em anos posteriores a uma análise mais detida, mais cuidadosa, uma exegese mais profunda, mais voltada para o vocabulário daqueles dias, para a formação da teologia no período apostólico, nós aprendemos que é exatamente o oposto. Nós aprendemos que Tiago realça coisas que confirmam aquilo que o apóstolo Paulo diz. Como? Simples, muito simples. Quando Tiago escreveu, não havia ainda um vocabulário paulino estabelecido. Guardem isso, guardem essa informação. Quando Tiago escreveu, por volta do ano 44, não havia um vocabulário paulino fixado. O apóstolo Tiago, não conhecia o vocabulário de Paulo. Então, ele usa a palavra justificar num sentido diferente do sentido que Paulo usa. Paulo usa a palavra justificar no sentido jurídico. Para o apóstolo Paulo, justificar, ele pega essa palavra do campo jurídico e traz essa palavra do campo jurídico para a teologia. No campo jurídico, essa palavra significa anulação da culpa. E, consequentemente, anulação da condenação. Então, como uma pessoa tem a sua culpa anulada, como uma pessoa tem a sua condenação anulada. Ele explica, a pessoa tem a sua culpa anulada e a sua condenação anulada pela fé. E ele usa essa condenação anulada, ele usa o termo justificação. É um sentido jurídico da palavra. Já Tiago não usa a palavra num sentido jurídico. Usa a palavra num sentido diferente do sentido de Paulo. Tiago usa a palavra justificação no sentido de demonstração ou evidência. Então, notem bem, isso é muito comum. Deixa eu exemplificar algo para vocês aqui. Existe no mundo jurídico, há vários advogados aqui e pessoas do campo jurídico aqui presentes. Existe no campo jurídico uma palavra que compõe o vocabulário técnico jurídico, que é a palavra competência. A palavra competência tem um sentido específico no campo jurídico. Mas a palavra competência tem um sentido diferente no seu uso habitual e comum por aí afora. Então, é comum você ouvir um advogado dizendo assim: este juiz não é competente para julgar essa ação. O que significa isso? Que ele é um juiz mal preparado, que não estudou, é um juiz fraco, de baixa inteligência, é isso? Não, não é isso. A palavra competência nesse caso, esse juiz não é competente para isso, significa que aquele assunto não está dentro da sua área de jurisdição. Ele não pode produzir decisões dentro daquele campo. Se ele é um juiz trabalhista, ele não tem competência para julgar uma causa de família. É isso que queremos dizer. Quando eu digo, esse juiz não é competente para julgar essa ação. Ele é um juiz trabalhista. Ele não pode produzir decisões. Ele não pode enunciar sentenças no campo da família. Ou em outras áreas do direito civil ou penal, enfim. Ele não pode. Ele não é competente para isso. Primeira vez que eu ouvi essa expressão, esse juiz não é competente, eu falei, nossa, que ofensa. Ofendeu o coitado do juiz, como ele não é competente, homem tão inteligente. Mas não era esse o sentido, era o sentido jurídico da palavra. Agora, se eu digo para alguém, olha, você não é competente para essa tarefa, aí eu estou usando a palavra no seu sentido comum, no seu sentido geral. É o que acontece aqui. Notem como uma mesma palavra, no campo jurídico tem um sentido. No campo do uso comum, tem um outro sentido totalmente diferente. É o que acontece aqui com o termo justificar. Como Tiago usa a palavra justificar? Ele não usa a palavra no sentido jurídico de perdão. Ele usa a palavra no sentido de demonstração.
A fé, o homem é justificado, ou seja, ele demonstra a sua retidão, não somente pela fé. O homem é justificado, ou seja, ele demonstra a sua justiça, não somente através da sua confissão de fé, ele demonstra a sua piedade, a sua retidão, também por meio das suas obras. E isso está errado? Não. Você tem fé? Se você tem fé, essa fé vai transpirar. Se você tem a fé verdadeira, essa fé virá à luz como? Pelo seu comportamento. A fé verdadeira muda o modo de viver de alguém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Mas o texto prossegue dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus, mediante a fé, para as boas obras. A fé viva e verdadeira vai se manifestar em obras de justiça. E assim então, Paulo usa o termo justificar, no sentido jurídico. Você quer ser perdoado? Creia. E Tiago usa o termo justificar, no sentido de evidenciar. Você tem fé? Mostre a sua fé por meio daquilo que você faz. Porque alguém que fala que tem fé e não tem obras, tem uma fé morta. E uma fé morta é uma fé falsa. E uma fé falsa não salva ninguém. Como é a fé que eu devo ter? É uma fé viva, que produz algo, que produz frutos de amor e de justiça.